Muito bem, vamos ao segundo vídeo. Gente, de uns tempos pra cá, surgiu um ministério no mundo aí que não existia, né? Graças a Deus, esse ministério entre nós que servimos ao Espírito de verdade, ele não existe porque para nós não significa nada. Mas a internet gerou aí o ministério da crítica. Eu sou um crítico. Eu sou crítico, muito bem. Então, uma das grandes propulsão que, ou seja, para esse povo, para querer falar contra você, que serve a Deus pela fé na doutrina ensinada, apregoada, ou seja, explanada e admoestada na congregação cristã do Brasil, eles querem dizer que a congregação prega a salvação por obra. Ou seja, criaram esse palavreado aqui, ou seja, como combustível, dizendo aqui o 2 de Efésios. Só que o 2 de Efésios, eles pegam o versículo 8 e 9, só que eles excluem o 10. Engraçado, né, gente? Se eu estou lendo um assunto, eu tenho que finalizar o assunto, o título que define aquele assunto, para mim chegar ao denominador comum e chegar à conclusão daquilo na qual eu estou lendo. Então, se eu ler, se eu pego um capítulo que tem 10 versículos, eu leio só 9, eu não cheguei à conclusão. Pelo contrário, porque o 10º ele vai estar selando, ou seja, toda a estrutura daquele capítulo, ou daquele título, assim dizendo. Então, o que acontece? Aí criaram-se o modismo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí eles param por aqui. Mas, gente, e o versículo 10 que vai fechar e selar esse título? Ou seja, que é o título que diz que a salvação é pela graça, que está em 2 de Efésios. Então, o versículo 10 ele vai selar e vai concluir, ou seja, aquilo que o apóstolo escreveu. Porque eu só posso escrever um assunto se fosse para concluir em 9 versículos, existe só 9, não, ele concluiu com 10 versículos. Então vamos ver o que diz no versículo 10, diz lá: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pronto. Então não tem que ter obra aqui? Sim, as obras que a graça nos trouxe. A obra que se opõe ao pecado, se opõe à lei do mundo, se opõe à libertinagem, se opõe à lavonte que está aí no mundo, se opõe à iniquidade, à impiedade, e faz nós praticar a justiça de Deus em nós, por Cristo Jesus, para que se manifeste o que Cristo Jesus pregou para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, ou quando que ele falava ali, acautelai dos que vêm até vós vestidos de ovelha, mas os seus interiores são um lobo devorador, pelos seus frutos o conhecereis. Então, gente, está aqui. Agora, ou seja, a moda você querer usar esses dois versículos, escondendo o terceiro versículo, que é a conclusão, a finalização do título, para querer dizer que a congregação prega salvação por obra. E não, lógico que tem que ter obra. A obra é que a graça nos proporcionou. Eu andava no vício das drogas. Pela graça de Deus eu fui liberto das drogas. Eu andava aí, ou seja, na promiscuidade. Pela graça de Deus, hoje eu tenho uma vida digna, uma vida estruturada, num casamento firme. Alguém andava, ou seja, vamos dizer assim de passagem, alguém andava aí numa vida de embriaguez, de bebedeiro, no vício da bebida. Pela graça, Deus me libertou. Hoje eu ando em sobriedade e não bebo mais. Eu andava aí no mundo do crime, assaltando, roubando com mão armada. Pela graça, fui liberto no nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje não vivo mais dessa vida de criminalidade. Então é isso. Ou seja, as obras de justiça, a obra de paz, a obra de amor, a obra de perdão, a obra de reconciliação, a obra, ou seja, de caridade. Então são as obras. São essas obras, as obras que a graça nos trouxe. É essa obra sim
que, ou seja, a congregação prega e nós temos que andar por ela. Agora, não as obras da lei que é dito aqui, ou seja, as obras que foi dita aqui não por obra, para a igreja escolher as obras da lei. Porque os fariseus e os saduceus queriam se gloriar nas obras da lei. Agora sim, a graça entrou em nós e nos trouxe uma novidade de vida pelo qual nós somos destacados onde quer que passamos. Alguém chega para nós, você é crente, sim, sirva a Deus pela fé da Coreia Sul no Brasil, sirva a Deus pela fé em novidade de vida, assim por diante. Por quê? Alguém fala assim, porque eu vi que o seu modo é diferente, eu vi que o seu porte é diferente, eu vi que a sua maneira de conversar e falar, a sua maneira de ser, a sua educação é outra, então eu vi que você é diferente. Acabou. Por quê? Porque a graça trouxe em nós uma transformação. Então é isso, agora na cabeça deles, com a congregação prega a salvação por obra. Não, sim, pregou a salvação pela obra que a graça nos trouxe aqui, ó. Então, você quer adulterar a Bíblia? Você quer falsificar a Bíblia? Você quer excluir o versículo 10, que o problema é teu. Então tá claro que o teu ministério de crítica está aqui para torcer a verdade, para que a sua mentira você tentar, ou seja, corromper o coração do simples. Entendeu? Como diz uma parte aqui, com palavra lisonja, corrompe o coração do simples. Então, irmãos, peçam e clamam a Deus, ou seja, para que Deus te livre, ou seja, desses males, ou seja, dessas conversinhas fiadas, porque se opõe à palavra de Deus. Se você excluir um versículo aqui de grande valia, que é a conclusão desse capítulo, você é um opositor da verdade da palavra de Deus. Então, cuidado com os críticos, cuidado com os opositores. Fica na verdade, fica na graça do Filho de Deus, fica na porção que Deus te concedeu e passe bem. Deus abençoe a todos.